que é uma equação diferencial parcial? Ela é representada assim, por economia de notação, EDP, e é uma equação cuja incógnita é uma função u de pelo menos duas variáveis, que envolve derivadas parciais de u. Então, para entender bem as equações diferenciais parciais, a gente vai começar com a notação de derivadas parciais, porque existem várias maneiras alternativas de se denotar essas derivadas, então é importante que você tenha bem claro quais são essas maneiras e saber diferenciar elas, porque pode aparecer vários tipos de notações, então você não pode ter problema com essa coisa assim bem básica de você identificar as derivadas parciais. Então vamos lá. Então eu vou imaginar que u é uma função assim de duas variáveis para começar, tá? U é uma função de x e y. E aí eu quero a derivada de u em relação a x. U tem duas variáveis, x e y. Então a derivada de u em relação a x, que é a derivada parcial de u em relação a x, ela é denotada da seguinte maneira, tem algumas possibilidades. Então, por exemplo, isso aqui é uma notação bem comum. Essa aqui é outra, u índice x. Essa aqui é uma outra maneira bem comum, d1u. Esse 1 aqui é para fazer referência que está derivando em relação à primeira variável, x. D é de derivada, obviamente. E uma notação que não é tão comum, mas às vezes aparece, é essa aqui, tá? Se fosse a derivada parcial de u em relação a y, seria exatamente a mesma ideia, mas no lugar de x, você colocaria y, e no lugar desse 1, você colocaria 2, certo? Vamos ver agora como fica derivadas de segunda ordem. Como ficam as derivadas parciais de segunda ordem. Vamos analisar agora esse caso, a derivada em relação a x da derivada de u em relação a y. Então isso aqui é o que se chama de derivada de segunda ordem, porque é a derivada da derivada. Nos dois casos são derivadas parciais. Então vai ficar assim, ó. Se você usar aquela primeira notação que eu usei anteriormente, você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a derivada em relação a x da derivada em relação a y. Isso você vai denotar dessa maneira. E para indicar que é a derivada segunda, você vai colocar 2 aqui. Caso você use aquela notação do índice, vai ficar assim, ó, a derivada em relação a x da derivada de u em relação a y. Então aqui é preciso tomar bastante cuidado com o seguinte, ó, veja que se você utiliza essa notação, você vai escrever o x primeiro e o y depois. Mas se você usa essa notação do índice, vai ser o contrário, você vai escrever o y primeiro e o x depois. Tá? Por que acontece isso? Ó? Esse caso aqui, ó, na verdade é uma abreviação do seguinte, ó, é a derivada em relação a x de quem? Da derivada de u em relação a y. Mas para não ter que escrever tudo isso cada vez, utiliza essa notação, tá? Uma abreviação disso aqui. Então observe que a derivada em relação a x vai aparecer primeiro no momento da escrita. Já quando você utiliza essa notação, isso aqui é uma abreviação do seguinte, vai ser a derivada em relação a x, derivada em relação a x, de quem? Da derivada de u em relação a y, dessa função aqui. Então, para abreviar a notação, não ficar escrevendo parênteses cada vez, se escreve simplesmente assim, tá bom? Então tem que ter cuidado com a questão da ordem que você vai escrever as variáveis, depende da notação. Se você usar aquela notação que usa o d, então vai ficar d1, d2, u. É a derivada em relação à primeira variável de quem? Da derivada de u em relação à segunda variável. Essa parte aqui, por isso que se escreve dessa maneira. E por fim, se você usar aquela notação que não é tão comum, do del índice, a variável, vai ficar dessa forma aqui. Tá?
Então a primeira coisa que você tem que saber quando vai estudar as equações diferenciais parciais é bem o comecinho mesmo, não tem nenhum tipo de problema em identificar as derivadas parciais. Caso seja a derivada em relação a y da derivada de u em relação a x, é só inverter a ordem aí. É muito comum também aparecer a derivada em relação a x da derivada em relação a x, ou seja, a mesma variável. Aí nesse caso, deixa eu escrever aqui rapidinho. Então nesse caso aqui, observe que a situação bem semelhante a essa aqui, só que nas duas vezes que eu vou derivar é em relação a x, no lugar do y aqui eu tenho x de novo. Então nesse caso não precisa escrever assim, ó, não se escreve assim, ó. Não seria o análogo desse aqui dessa maneira. Aqui você, mais uma vez, você simplifica a notação. E em vez de escrever del x, escreve-se simplesmente del x e aqui 2 acima aqui à direita do x, para indicar que é a derivada em relação a x da derivada em relação a x de u. Se você for usar essa notação do índice, aí vai ficar assim. Se você usar essa notação do d, então é em relação à primeira variável, então aqui vai ficar d1, como é a derivada segunda, derivada da derivada, 2 aqui, u. E caso você utilize essa notação do del com índice, vou colocar aqui, vai ficar del x de u, e para indicar que é a derivada segunda, 2 aqui, tá bom? Então, analogamente, se for em relação a y, duas vezes, só trocar x por y, aqui troca 1 por 2, e se forem derivadas de ordem mais altas, é exatamente a mesma ideia, tá? Então vou apresentar para você agora alguns exemplos de equações diferenciais parciais. Por exemplo, pode ter uma coisa assim, ó, derivada segunda em relação a x, mais x vezes a derivada de u em relação a y, igual a cosseno de x mais y. Isso é uma equação diferencial parcial em que a incógnita é a função u. Da maneira como foi escrita a questão, a equação, você já identifica que a incógnita é uma função de duas variáveis, porque aparece aqui x e y como variáveis. Um outro exemplo. Aqui, a derivada de terceira ordem de u, né, em relação a x, em relação à derivada segunda em relação a y, menos seno de xy vezes a derivada de u em relação a x igual a zero. Esse é um outro exemplo de EDP. Aqui a incógnita também é uma função de duas variáveis, u igual a u de xy. Um outro exemplo, pode aparecer alguma coisa assim, ó. Aqui você está usando a notação do D. Aqui, pela maneira como foi escrito, você sabe que a incógnita vai ser uma função agora de três variáveis, porque está aparecendo aqui, ó, derivada em relação à primeira variável, da derivada em relação à segunda variável, e quando eu escrevo isso aqui, estou expressando a derivada de u em relação à terceira variável, e aqui aparece x, y, z. Então aqui fica claro que a incógnita é uma função de três variáveis, x, y e z, tá? E assim por diante. Então, alguns exemplos de equações diferenciais parciais.